Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar sistematicamente a palavra sagrada, a Bíblia Sagrada. Desculpa, tô meio gripado ainda, relaxa. Quando eu era criança pequena lá em Paranavaí, a minha professora do primeiro ano sempre fazia... Bom dia, vai com Deus, boa caminhada. Aí ela, quando começava a aula, ela sempre fazia uma oração. E aí a oração era mais ou menos assim: meu anjinho, meu bom amiguinho, me leve sempre para um bom caminho. Eu achava muito bom, todo dia eu fazia a oraçãozinha com fervor. E muitas vezes ela falava que Jesus era esse anjinho que nos protegia, que faz, na educação fundamental, infantil, faz sentido. Mas, como o Paulo disse, agora nós já somos adultos, não somos mais criança, não precisamos mais de leitinho. Uma oraçãozinha como essa é um leitinho para que as crianças percebam que existe um Jesus no céu, que existe um Deus no céu. Semana passada nós falamos sobre alguns testemunhos de Jesus. Eles testemunharam que Jesus era o poderoso eu sou. O Tomé disse: ó, meu Deus, Senhor meu. E essa semana nós vamos continuar e vamos ver mais algumas testemunhas do próprio Jesus falando de si mesmo. Estamos estudando esse livro aqui. Tá ruim a imagem porque eu quero que você veja o sol nascendo ali, tá bom? Esse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de João, o Evangelho de João e as impressões que João tem de Jesus. E ele tenta, como testemunha, passar isso para os seus leitores, que eram gregos, muitos não criam, muitos não eram religiosos, mas ele mostra como que se comportavam os religiosos e os não religiosos. Por exemplo, Nicodemos, que era integrante do Sinédrio, a mulher do poço, que era uma samaritana, que vivia uma vida meio desregrada. Pilatos, o governador de Roma, que tinha sobre Jesus o direito à vida e à morte. Ele, quando os judeus sentenciaram Jesus à morte, ele disse: cabe a mim libertá-lo ou não. E aí ele olhou para Jesus e disse: eis o homem, eis o homem, eu não vejo nele pecado algum. E aí ele disse para Jesus: quem é você? Aí Jesus disse: eu não sou desse mundo, eu sou de terras distantes, o meu reino é lá de cima, e toda a autoridade que você tem foi dada pelo meu Pai. E ele disse: eu não vejo erro nesse homem, mas mesmo assim mandou surrá-lo e condenou-o à cruz. Lição 7, ela vai de sábado 9 de novembro até o outro sábado 16 de
de novembro. Quer dizer que nós... Ah não, a 7 nós já fizemos. Perdão. Hoje é a lição 8. Gente, o tempo passa tão depressa. Esse foi no testemunho de Jesus. Agora são... Agora é Jesus falando dele como cumprimento das profecias bíblicas. Jesus é divino, por quê? Porque ele falou? Sim, ele falou. Mas não é só por isso. Jesus é profeta? Sim. Ele fez milagres, ressuscitou mortos. Mas isso dá a ele divinidade? Não. A divindade de Jesus não é comprovada pelos seus atos, mas ela é comprovada pelo testemunho. Ele disse, antes de Abraão eu sou, e as escrituras testificam de mim. Naquela época as escrituras eram o Velho Testamento, o Pentateuco mais os Salmos e os profetas. E essa semana nós vamos ver que Jesus, ele cumpriu todas as profecias que falavam dele. Os estudiosos se dividem, uns dizem que ele cumpriu mais, outros cumpriu menos, mas o importante é que todos concordam. Esse Jesus, que foi elevado no madeiro, é o Messias da profecia bíblica. Verso para inculcar. Mas eu tenho maior testemunho que o de João Batista, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. João 5,33. Leituras da semana. João 5,17, 5,20, 5,36 ao 40. João 5,46, 47, João 13,18, João 17,12, Jeremias 2,13, Zacarias 9,9, João 8,12 ao 30. Podemos ver repetidas vezes no livro de João todas as coisas que Jesus disse e fez e que revelaram que o Messias, Hamashiach, o Cristo, havia chegado a Israel. E ele veio, de fato, como um deles, um judeu, nascido em Belém, como as Escrituras haviam predito. No entanto, como João escreveu, o Verbo estava no mundo, o Verbo foi feito por meio dele, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. João 1,10. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, e ainda assim o mundo não o conheceu? Essa é uma afirmação surpreendente. E como podemos ver em João e nos outros evangelhos, muitas pessoas não o reconhecem, embora devessem tê-lo feito, especialmente por causa de todas as coisas que Jesus fez e disse, e deveriam reconhecê-lo. Ainda mais pelo fato de que as Escrituras do Antigo Testamento apontavam para ele. Nessa semana nós vamos estudar a respeito de outras maneiras pelas quais João retrata Jesus como Messias e examinaremos por que algumas pessoas ainda continuam a rejeitá-lo. Apesar de todas as razões, as poderosas que o confirmavam como Cristo. O que podemos aprender com o erro dessas pessoas? Sempre vai ter alguém duvidando. Por mais que Jesus fala, isso é assim, sempre tem alguém duvidando. Mas o fato de sempre haver pessoas duvidando não significa que o fato não existe. O fato é, Cristo é o Messias da profecia bíblica. Quer queira,
Eu, quer queira você ou não. Queiramos ou não, os sinais e maravilhas da palavra de Deus são fato. Além dos milagres que João usou para apontar Jesus como Messias, ele também registrou relatos mais abrangentes sobre os sinais, obras e maravilhas que o Cristo fez. Os sinais e maravilhas, por si só, não eram prova de que Jesus era o Messias, porque muitos profetas, às vezes falsos, também realizaram milagres. João não registrou sinais simplesmente por apontarem para um grande realizador de milagres. Os sinais sobre os quais o apóstolo escreveu tinham o objetivo específico de apontar Jesus como o Messias, de mostrar que ele, de fato, veio do próprio Deus, o Pai. Como é descrito o relacionamento entre Jesus e Deus, o Pai, especialmente no contexto dos sinais? Leia lá, João 5,17, João 5,20, João 5,36 ao 38. Jesus usou os sinais para mostrar a íntima relação de trabalho que tinha com o Pai. Os dois eram um, referindo-se às suas obras. Jesus disse que elas mostravam que o Pai estava nele e que ele estava no Pai. João 10, 38. Veja também João 14, 10 e 11. O propósito da vinda de Jesus foi fazer as obras daquele que o tinha enviado, para que essas obras se manifestassem no mundo. Isto é, ele veio para fazer as obras que o Pai o tinha enviado para fazer, as quais testificaram que ele viera do Pai. No entanto, como já vimos, apesar dos sinais poderosos e dos testemunhos de muitas pessoas, muitos ainda escolheram não crer. Hoje ainda acontece isso. O mundo está sendo segurado por Deus, o Pai, e muitos ainda insistem em não crer. No entanto, como já vimos, apesar dos sinais poderosos e dos testemunhos de muitas pessoas, muitos ainda escolheram não crer. Os líderes religiosos perguntaram a Jesus: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga abertamente, diga francamente. Jesus respondeu: já falei isso, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. João 10, 24 e 25. Jesus disse: Deus é meu Pai. Está entendendo? Se Deus é meu Pai, eu sou um com o Pai. Lembra, o Filho? O Filho é um com o Pai, em propósito. Se Jesus tivesse dito que era o Messias, os líderes religiosos que procuravam qualquer coisa que pudesse usar contra ele, o teriam prendido. Sabendo disso, Jesus indicou as obras que havia feito. Se ele tivesse dito que era o Cristo, aqueles líderes poderiam tentar contradizê-lo. Mas como negar os sinais e as obras e as maravilhas de Jesus? Esses eram testemunhos poderosos, incontestáveis, de quem Jesus é e de onde ele tinha vindo. Como nos proteger com a dureza do coração daqueles líderes religiosos? De que forma podemos estar lutando contra a obra de Deus em nossa vida? Como Jesus disse a Paulo: cuidado, Paulo, é perigoso recalcitrar contra os aguilhões. Como... não lembro agora o nome daquele... Gamaliel. Quando eles estavam querendo acabar com o cristianismo, Gamaliel, que era líder fariseu, disse: cuidado, homens, cuidado, para que, combatendo o mal,
estejamos lutando contra o próprio Deus. Cuidado. Bom dia, cavaleiro. Porque se for de Deus, a obra continua, não adianta ficar lutando. E se não for, ela vai acabar por si mesma. O papel das autoridades nas escrituras. A autoridade é autoridade sempre. E nem sempre a autoridade vai estar a serviço de Deus. Veja Pilatos. Pilatos se condoeu com a história de Jesus Cristo. Mas quando ele teve que bater o martelo, ele bateu o martelo contra Deus. Além dos sinais e testemunhos específicos que João usou para apontar Jesus como Messias, ele também apelou para a autoridade do Antigo Testamento e para as suas profecias, que predissessem a obra de Cristo. O Antigo Testamento ocupa lugar central, não apenas no Evangelho de João, mas em todo o Novo Testamento. A justificativa para Jesus, para quem ele era, de onde veio, o que fez e o que fará, se baseia nas Escrituras, nesse caso, no Antigo Testamento. Leia os seguintes textos, João 5:39, 40, 46 e 47. O que eles nos ensinam sobre as atitudes de Jesus em relação às autoridades das Escrituras? Ao longo do Evangelho, repetidas vezes Jesus apontou para a autoridade das Escrituras como testemunhas essenciais a respeito dele. Por exemplo, Jesus com frequência usou eventos do Antigo Testamento para apontar para si mesmo e para o que ele fazia. Na conversa com Nicodemos, ele disse: "E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado." João 3,14. Esse evento é descrito em Números 21, 5 a 9. Cristo não apenas se referiu à história, mas ao usá-la para apontar para si mesmo, ele basicamente nos deu a interpretação e autoridade do que a história pretendia transmitir. Para você que não conhece essa história do Antigo Testamento, houve um ataque de serpentes peçonhentas no acampamento e o povo estava morrendo. Eles apelaram a Moisés e Moisés falou a Deus e Deus mandou confeccionar uma serpente de bronze e mandou estendê-la no deserto e falou assim: a partir de hoje, quem for picado por essa cobra, olhe para a serpente de bronze e será curado. A serpente de bronze era sinal de cura para os povos. Quando Jesus fala, assim como a serpente no deserto foi levantada, eu também serei levantado, Jesus estava dizendo, em outras palavras, aquela serpente de bronze erigida no deserto simbolizava a mim mesmo. Porque as pessoas olhavam para a serpente de bronze e eram curadas. E assim como Moisés levantou a cruz no deserto, o Filho do Homem também será levantado no deserto. E todos aqueles que olharem para ele será curado. Jesus Cristo não apenas se referiu à história, mas ao usá-la para apontar para si mesmo, ele basicamente nos deu a interpretação autorizada de que a história pretendia transmitir. Então, não é um conto da carochinha. Se não fosse Jesus ter falado isso sobre a serpente, as pessoas poderiam até colocar falsas doutrinas na igreja por causa disso. Eles poderiam também construir uma serpente de bronze e colocar lá no altar e falar: olhem para a cobra e vocês serão salvos. Não seria heresia? Seria. Mas ao Jesus dizer aquele ato de Moisés simbolizava, apontava para Cristo como Salvador,
Serpente de bronzes não curam. Quem cura é Jesus Cristo. Inclusive, houve, se eu não estou enganado agora, houve no futuro dessa experiência algumas pessoas que estavam adorando mesmo a serpente de bronze. E ela foi destruída em algum momento, não lembro agora. Mas todas as histórias, todos os testemunhos do Novo Testamento, eles devem apontar para Jesus Cristo. A história dos profetas, a história dos reis, a história de José, por exemplo, elas prefiguram Jesus. Eles são um tipo de Cristo. Quando você olha para a história de Moisés como salvador do povo de Israel, Moisés é um tipo de Cristo. José foi um tipo de Cristo, porque salvaram o povo em algum momento. E não apenas Jesus, mas outras pessoas também usaram o Antigo Testamento para apontar para ele. Por exemplo, no início de João, lemos as palavras de Filipe e Natanael. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. João 1:45. A Bíblia, ela tem que ser a nossa base de fé e crença. Um profeta moderno falou alguma coisa? Nós temos na nossa igreja um profeta moderno, Ellen White. Ela falou várias coisas. Olha, vamos conferir com a Bíblia. Está contradizendo? A Bíblia é a nossa única regra de fé. Ellen White é infalível? Não, claro que não. O profeta não é infalível. O infalível é Deus. Lembra da história do profeta? Eu estou até desvirtuando o assunto. Mas lembra da história do profeta que apoiou Davi na construção do templo, e na noite seguinte Deus falou com ele e ele teve que voltar lá e falar: não é para construir, não. O profeta não errou. O profeta só deu uma profetada. Ele falou baseado nas suas próprias experiências. Ora, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi quer construir um templo, logo Deus vai aprovar. Leia os seguintes textos: João 13:18, João 17:12, João 19:24, João 19:28, João 19:36. O que eles ensinam sobre a autoridade das Escrituras, conforme Jesus e João a entenderam. O que isso nos diz sobre o papel crucial das Escrituras para transformar a nossa fé? O papel crucial das Escrituras para transformar a nossa fé é crucial. A Bíblia Sagrada é o maior testemunho. Não o maior, né? Porque, olha, imagina o sol ali, ó, brilhando. O sol nasce toda manhã para nos abençoar. Então, talvez o sol seja o maior testemunho. Mas a Bíblia Sagrada é um testemunho escrito, literário, de que Jesus Cristo é o Messias, de que Deus criou o mundo, o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Nos criou e nos ama como ama o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Quais são algumas das influências que atuam de maneira sutil ou aberta para enfraquecer a nossa fé na autoridade da Bíblia? Gente, o mundo conspira contra a Bíblia. O cinema, a ciência, ou a dita ciência, a política, está todo mundo conspirando. Se você não quer errar, abandone todas essas fezes. Perdão, foi só uma brincadeira. Abandone essas fezes. O plural de fé não é fezes. Não sei, brincadeira. Apaga isso aí, ô editor, tira isso aí.
Vamos nos apegar à Bíblia como a literatura inspirada do céu. Ela é toda a regra de fé e prática. Se os profetas não falarem de acordo com elas, eles não verão a Deus. Em discussão com os líderes religiosos sobre sua identidade, Jesus reafirmava a autoridade das Escrituras. À primeira vista, poderia parecer desnecessário que ele fizesse isso, pois os líderes religiosos já acreditavam na Bíblia. No entanto, mesmo diante deles, Jesus enfatizava a autoridade das Escrituras e o fazia para mostrar-lhe quem ele era, não importando quão duros fossem aqueles corações, e apesar de quanto tentassem lutar contra a atuação de Deus. Além disso, João registra inúmeras citações diretas e alusões indiretas ao Antigo Testamento, que apontam para Jesus como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Veja, a Bíblia está repleta de provas. O Novo Testamento está repleto de provas de que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Então você dá um pause agora e vai ler esses textos aí, ó. João 1:23, Isaías 43, João 2:16, João 2:17, Salmo 69:9, João 7:38, Jeremias 2:13, João 19:36, número 9:12. Não apenas João, mas também Pedro, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas e todos os escritores do Novo Testamento, sob a inspiração do Espírito Santo, inúmeras vezes enfatizaram com a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, assim como a sua ascensão ao trono de Deus, são cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E embora Jesus apontasse continuamente as Escrituras para seus discípulos, pois prediziam o seu ministério, em que momento eles finalmente compreenderam que as Escrituras apontavam para ele? Isso aconteceu somente depois que Cristo morreu, ressuscitou e apareceu aos discípulos. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Ou seja, mesmo conhecendo as Escrituras, eles não reconheceriam Jesus como Messias se o próprio Cristo não tivesse falado isso para eles. Aí quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, eles entenderam realmente, a Bíblia estava certa. João 2:22, veja também João 29. Jesus disse que aos líderes religiosos, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. Que afirmação ousada para fazer sobre si? Jesus disse, eu tenho um grande testemunho a meu favor. É o testemunho da Bíblia Sagrada. Vocês julgam ter vida eterna na Bíblia. Pois é, essa vida eterna que a Bíblia diz, sou eu. Jesus disse, sou eu. Que afirmação ousada para se fazer de si mesmo. As estimativas variam, mas alguns estudiosos argumentam que Jesus de Nazaré cumpriu centenas de profecias do Antigo Testamento. Seja qual for o número exato, a probabilidade de que alguém conseguisse cumprir sequer algumas delas, e muito menos todas, está além do que podemos calcular. Para ilustrar esse fato, algumas pessoas usam comparações como a seguinte. Imagina preencher uma área do tamanho do estado de Minas Gerais com pilhas de moedas de 60 centímetros de altura. Pintar de rosa uma dessas moedas e depois misturar todas. Em seguida dizer a uma pessoa vendada que pegue a moeda rosa. Quais são as chances, quais as probabilidades de que essa pessoa, na primeira tentativa, encontre a moeda?
Isso é loucura, não precisa nem vendar o rosto, a pessoa não vai achar. E foi isso que aconteceu. A profecia do Antigo Testamento dizia que uma moeda cairia na terra. E ela deu todas as características dessa moeda, desde seu nascimento até a sua ascensão ao céu. E a probabilidade de um ser humano se encaixar nessas descrições é nula. Por isso, Jesus não é um ser humano. Jesus é o ser divino. Jesus é o Filho do Pai. Não há dúvida de que o nascimento, a vida, a morte de Jesus foram preditas pelo Antigo Testamento, o que é evidência impressionante de sua identidade como Messias esperado. João recorre várias vezes a esses textos do Antigo Testamento para destacar quem é Jesus e por que devemos crer nele e por que devemos acreditar, aceitar a salvação que ele nos oferece, porque ele é a moeda pintada. O que os seguintes passagens do Antigo Testamento, do Evangelho de João, revela sobre Jesus como cumprimento das profecias messiânicas? Vai ler aí, você vai ver a passagem de João e a passagem do Antigo Testamento. João 12, 13, Salmo 118, 26. João 12, 14, 15, Zacarias 9, 9. João 13, 18, Salmos 41, 9. João 19, 37, Zacarias 12, 10 e Zacarias 13, 6. Você é bem fundamentado em suas crenças em Deus? Se alguém lhe perguntasse por que você crê em Jesus, por que você crê que Jesus é o Messias, o que responderia, ao que recorreria e por quais razões? Então, eu acredito que Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu acredito porque os testemunhos do Antigo Testamento são inabaláveis. O testemunho de João Evangelista é irretocável. E Jesus falando para as pessoas disseram: vocês são aqui de baixo. Em nosso estudo de João até agora, vimos que o apóstolo mostra como Jesus é de fato o Messias prometido. A grande esperança pela qual o povo judeu ansiava. No entanto, muitos líderes religiosos eram os maiores inimigos de Jesus. Por quê? A resposta está no título da lição. Porque eles eram daqui de baixo. Geralmente quem é daqui de baixo tem dificuldade de entender as coisas lá de cima. Leia João 8, 12 a 30. Resuma a interação entre Jesus e os líderes. Quais textos bíblicos ajudam a explicar por que muitas pessoas o rejeitaram? Jesus disse que aqueles homens não conheciam a ele nem ao Pai. João 8, 19. Eles deveriam conhecer ambos, mas enganavam a si mesmos. Estavam tão envolvidos em suas tradições e filosofias que, mesmo tendo Jesus diante deles, fazendo tudo o que fez e dizendo o que disse, trazendo revelações poderosas do Pai, ainda assim o rejeitaram. Em segundo lugar, Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo. João 8, 23. Em outras palavras, por mais religiosos que fossem, eles não eram espirituais e piedosos, tinham aparência de piedade, segundo Timóteo 3, 5. Mas não passava disso. Tinham piedade exterior, mas internamente eram incrédulos. Jesus repete essa mesma frase a nós agora, hoje. Vocês, nós, somos aqui de baixo. A mundanidade está intrincada em nós, intrinsecada, está dentro de nós. Nós temos que lutar contra essa incredulidade humana. Isso não é novidade. Deus havia dito que os israelitas o honravam apenas com a sua boca e com seus lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Isaías 29, 13.
Essa ideia foi repetida por Jesus séculos mais tarde, quando disse: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Marcos 7,7. Vocês estão me adorando em vão, ensinando preceitos humanos. Precisamos saber o que Deus nos ensina para rechaçar o que o humano quer nos colocar a goela abaixo. Os ensinos e mandamentos humanos daqueles líderes religiosos eram deste mundo, ao contrário de Jesus, que afirmou que não era deste mundo. João 8,23. Já era bastante ruim que estivessem enganando a si mesmos, mas a tragédia era agravada porque também desencaminhavam outras pessoas. Embora, curiosamente, João tenha escrito que, como resultado da conversa descrita nesses versos, muitos creram em Jesus. João 8,30. Assim, apesar da má liderança, muitos judeus conseguiram se livrar da influência deles e ver por si próprios quem era Jesus. Hoje a gente precisa estender essa fala ao mundo moderno hoje. Nós estamos frequentando igrejas, são líderes humanos, líderes aqui de baixo. Então, mesmo com esses líderes aqui de baixo, nós poderemos ter um vislumbre do céu. Olhemos além do que eles afirmam e aí veremos Jesus. Que lições você tira do diálogo de Jesus com os líderes religiosos? Como podemos ser de cima e não de baixo? E como saber a diferença entre ambos? Simples! Está ligado o tempo todo em Jesus Cristo. Fazer sempre que for fazer algo que Jesus aprovaria. Para estudos adicionais, vamos recomendar aqui o livro Desejado de Todas as Nações. Na verdade, esse livro tem que ser lido durante o estudo da lição. Então, a lição começou em outubro, novembro e dezembro. Nesse mês, o ideal seria você ler esse livro, para que você conheça o que a profeta Ellen White, para mim ela é profeta, talvez para você não seja. Para você descobrir o que a escritora afirma sobre Jesus e você tirar a sua própria decisão. Ela está certa ou está errada? Por exemplo, veja, tem um livro chamado Parábolas de Jesus e ela diz, esse trecho que eu vou ler agora, mas espera aí, são vários trechos aqui, ó. Tem o livro Desejado das Nações, página 536 a 549. Não se turbe o vosso coração. Aqui embaixo tem outra citação da parábola de Jesus, onde ela fala sobre as parábolas dele, na página 55. Vou ler as duas passagens. Como tesouro áureo, a verdade foi confiada aos hebreus. A dispensação judaica, trazendo o sinete do céu, tinha sido instituída por Cristo mesmo. As grandes verdades da salvação eram ocultadas por tipos e símbolos. Contudo, quando Cristo veio, os judeus não o reconheceram. Tinham em mãos a palavra de Deus, mas as tradições transmitidas de geração a geração, as interpretações humanas das Escrituras, lhes ocultavam a verdade tal como é em Jesus. Perdeu-se a significação espiritual das Sagradas Escrituras. O tesouro de todo conhecimento lhe foi revelado, mas não sabiam disso. Deus não encobre sua verdade aos seres humanos. Por seu próprio procedimento, eles mesmos a obscurecem. Cristo deu aos judeus prova abundante de que era o Messias, mas os seus ensinamentos exigiam uma reforma radical de vida. Professavam crer no Antigo Testamento, contudo,
recusavam aceitar o testemunho contido nele a respeito da vida e caráter de Cristo. Temiam deixar-se convencer para não serem convertidos e obrigados a renunciar às suas opiniões preconcebidas. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida estava entre eles, mas rejeitaram a maior dádiva que o céu lhe poderia outorgar. A gente pode cometer esse mesmo erro. Está vivendo de religião, está todo dia na igreja e estar ao mesmo tempo rechaçando o ensinamento bíblico sobre Jesus. Por isso o apelo que eu faço nessa manhã é: estude a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ela dá entendimento. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.